Olá, eu sou Anesca Ferrari, oncologista, e hoje eu vou falar sobre algo que praticamente todas as minhas pacientes já sentiram em algum momento depois do tratamento do câncer de mama, mas que quase ninguém fala abertamente. É o medo de que o câncer volte. Esse medo tem até nome técnico, medo de recidiva, ou em inglês, Fear of Cancer Recurrence. E sabe qual é a primeira coisa que eu quero que você ouça hoje? Sentir esse medo é completamente normal, mas existe um ponto em que ele deixa de ser normal. E hoje eu quero te ajudar a entender essa diferença e o que você pode fazer quando ele começa a tomar conta da sua vida. Fica comigo até o final, porque esse conteúdo é baseado em dados apresentados no maior congresso de oncologia do mundo, a ASCO, agora em 2026, de tão importante que é o tema. Bom, o que é o medo de recidiva? O medo de recidiva é definido como o medo, a preocupação ou a ansiedade relacionados à possibilidade de que o câncer retorne ou progrida. Ele é, de longe, a necessidade emocional não atendida mais comum entre pessoas que viveram um câncer. Em estudos com sobreviventes, cerca de 59% relatam algum grau desse medo, e quase 1 em cada 5 pacientes vive uma forma mais severa, que interfere no dia a dia. E aqui tem uma informação importante que eu preciso te dar. Ao contrário do que muita gente espera, esse medo não desaparece naturalmente com o tempo. Em quase todos os estudos feitos com sobreviventes de câncer de mama, ele pode se manter estável, ou seja, sem intervenção, ele tende a continuar. Deixa eu te mostrar como outras pacientes descrevem esse medo e veja se você se identifica com alguma dessas falas. Sempre que eu sinto qualquer dor ou desconforto na área onde tive o câncer, fico ansiosa e irritada. Ou, o câncer está em todo lugar, cada aniversário de diagnóstico, o câncer de uma amiga, comerciais na TV, é um pensamento ou emoção diária. Ou então, fico horas sem fazer nada, não consigo dormir, fico perdida no carro porque minha cabeça está em outro lugar. Essas são falas reais de pacientes. E note que o medo de recidiva pode aparecer de formas bem diferentes, como ansiedade física a cada sintoma novo, como vigilância constante, como dificuldade de concentração, ou como evitar qualquer coisa que lembre o câncer. Agora, tem uma outra paciente que descreveu assim: esse medo me motiva a manter hábitos saudáveis, comer melhor, me exercitar, cuidar da saúde mental. Percebe a diferença? Um nível saudável de medo pode até ser funcional. Ele nos lembra de cuidar de nós mesmas. O problema é quando ele passa de um certo limite. Então, como saber onde você está nessa escala? O medo de recidiva vai de um extremo ao outro. No lado saudável, é uma preocupação que vem e vai, especialmente em momentos de consulta, exames ou quando você ouve falar de alguém que teve câncer. Esse tipo de medo não impede você de viver. O medo clínico ou excessivo tem características diferentes. Veja se você reconhece alguma delas em você. Primeiro, pensamentos intrusivos e persistentes sobre o câncer voltar, que você não consegue afastar. Segundo, hipervigilância física. Qualquer dorzinha, qualquer sensação nova vira imediatamente, será que é metástase? Terceiro, perturbação do sono. Acordar de madrugada consumida por pensamentos sobre recidiva. Quarto, evitação. Deixar de fazer coisas que você gosta porque tudo parece um risco ou um lembrete do câncer. Quinto, dificuldade de funcionar no trabalho, nos relacionamentos, nas atividades do dia a dia. Sexto, duração de mais de 3 meses sem alívio. Se você se identificou com vários desses pontos, isso não significa que você é fraca ou que tem algo errado com você. Significa que você precisa e merece apoio, assim como alguém com dor física precisaria de tratamento. Algumas características aumentam o risco de desenvolver esse medo de forma mais intensa. Preste atenção porque essa parte pode surpreender você. São mais vulneráveis, pacientes mais jovens ao diagnóstico, quem tem mais sintomas físicos e efeitos colaterais do tratamento, quem percebe o risco de recidiva como alto, e aqui tem um detalhe fundamental: não é o risco real que determina o medo, mas o risco percebido. Ou seja, uma paciente com risco médico objetivamente baixo pode ter um medo tão intenso quanto uma com risco maior, porque o que importa é como ela interpreta esse risco. Isso explica porque conversar com seu médico sobre prognóstico pode ser útil, mas não é o suficiente para resolver o medo quando ele é clínico ou excessivo.
Existe uma ferramenta de triagem validada chamada FCR1R, uma escala de 0 a 10 que pergunta sobre a intensidade do medo de recidiva. Uma pontuação de 5 ou mais já sinaliza que vale aprofundar a avaliação. É comum que esse medo aumente no fim do tratamento, justamente quando você sente que está perdendo a proteção da quimioterapia ou da radioterapia. Então, se você está nessa fase agora, saiba que o que você está sentindo tem muito sentido. Se você quiser, pode pedir para o seu médico ou psicóloga usar essa escala na próxima consulta. É rápida, leva em média 7 minutos e pode abrir uma conversa muito importante. Agora, vem a parte que eu mais quero que você ouça. O medo de recidiva tem tratamento e esse tratamento funciona. Uma revisão de 2026 com mais de 30 estudos clínicos mostrou que intervenções psicológicas reduzem significativamente o medo de recidiva e os efeitos se mantêm meses depois do tratamento terminar. A abordagem com mais evidência é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, especialmente em versões mais modernas que trabalham com aceitação e mindfulness. Essa terapia atua em várias frentes ao mesmo tempo. Primeiro, ela ajuda a normalizar o medo, entender que ele é esperado e entender também os fatos reais sobre seu diagnóstico já alivia uma parte da ansiedade. Depois, ela ensina a identificar e questionar os pensamentos catastróficos que distorcem a realidade. Aquele mecanismo de cada dor nas costas vira metástase óssea, construir respostas mais equilibradas a esses pensamentos. Além disso, a TCC oferece técnicas práticas para não entrar em espiral quando o medo aparece. Janelas de tempo delimitadas para se preocupar, técnica de grounding, mindfulness. Um dado que me parece especialmente bonito. Os estudos mostram que a terapia em grupo tende a ser ainda mais eficaz do que a individual para o medo de recidiva. Provavelmente porque o simples sentimento de não estou sozinha nisso já é em si terapêutico. Se você quer buscar ajuda, o caminho mais indicado é um psicólogo ou psiquiatra com experiência em oncologia, a chamada psico-oncologia. Então, vamos fechar esse vídeo com os pontos principais. 1. O medo de recidiva é o relato emocional mais comum entre sobreviventes de câncer. Você não está sozinha. 2. Ele não desaparece sozinho com o tempo, mas tem tratamento eficaz. 3. Existe uma diferença entre medo normal e medo clínico excessivo. O medo excessivo tem mais de 3 meses de duração, hipervigilância, insônia e impacto no funcionamento do dia a dia. 4. O risco percebido importa mais do que o risco real, por isso informação sozinha não resolve. 5. A terapia cognitivo-comportamental, especialmente em grupo, tem a maior evidência científica para o tratamento. Minha mensagem para você hoje é essa. Se você vive com esse medo, não normalize o sofrimento. Não empurre com a barriga. Fale com seu médico, pede encaminhamento para a psico-oncologia. Você já passou por tanto, você merece ter qualidade de vida também depois do tratamento. Se esse vídeo foi útil para você, me conta nos comentários e manda para alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.